Oi, gente, turmas dos primeiros anos, desejo um feliz dia a todos. Espero que vocês estejam todos bem e vamos para a nossa aula da eletiva de gêneros textuais. Antes da gente prosseguir com o conteúdo, eu gostaria de fazer um breve lembrete do que a gente viu nas aulas anteriores, tá certo? A gente estudou a diferença entre gênero e tipo textual, que são dois conceitos que muita gente confunde, e eu espero que já tenha ficado claro para vocês o que é tipo textual e o que é gênero textual, certo? Tipo, ele se divide em cinco, né? Narração, descrição, argumentação, exposição e injunção. E a partir dessa tipologia, a gente tem inúmeros gêneros textuais, certo? Que é o que a gente produz no nosso dia a dia, de acordo com as necessidades, tá certo? As necessidades de comunicação que nós temos. Então, a gente consegue enumerar o tipo, o gênero, eles são inúmeros e são produzidos a partir dessa tipologia, tá certo? Na aula da semana passada, a gente viu mais profundamente a tipologia narrativa, né? Inclusive, a gente estudou os elementos que compõem a tipologia narrativa. Dentro da tipologia, como eu falei, a gente pode enumerar diversos gêneros textuais que fazem parte daquela tipologia, certo? Então, da tipologia narrativa, eu tenho inúmeros gêneros textuais que fazem parte dela, dessa tipologia. Eu deixei para vocês responderem qual gênero textual da tipologia narrativa vocês gostariam que a gente estudasse de uma forma mais profunda, certo? Então, eu dei 4 alternativas para vocês. Aí eu gostaria de mostrar agora o resultado da enquete que eu deixei para vocês responderem. 9 pessoas responderam, certo? E como vocês podem observar aí na tela, o gênero crônica foi o mais votado, com 44,4%, tá certo? Só novela que não teve nenhum voto, teve votos para romance, que ficou em terceiro, e para conto, que ficou em segundo. Então, como eu falei para vocês, eu gosto de que as aulas sejam democráticas e que vocês participem com a opinião de vocês. Então, a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre crônica, certo? Eu fiquei muito feliz com o resultado porque crônica é um gênero textual que ele é muito prazeroso de se estudar, né? A construção dele é muito interessante e eu acredito que vocês irão gostar também. E o que é crônica, né? Sei que não é a primeira vez que vocês vão estudar esse gênero, então a gente vai fazer mais uma espécie de revisão, porque eu sei que vocês já estudaram esse gênero, então fazer um lembrete, né, para quem está esquecido, ou reforçar para quem já sabe do que se trata esse gênero, certo? Quais são as características da crônica? É uma narração curta, né? Geralmente ela não se estende muito, descreve fatos da vida cotidiana, geralmente os acontecimentos que são relatados, que são contados na crônica, são acontecimentos que é do dia a dia, que comumente acontece, certo? E pode ter caráter humorístico, na maioria das vezes a gente consegue identificar humor no texto. Ele também é crítico, satírico ou irônico, certo? Às vezes até o humor é para demonstrar, né, para apresentar algum tipo de crítica a alguma situação. Então a gente precisa ter essa sensibilidade na hora de fazer a leitura e conseguir identificar esse caráter crítico que geralmente aparece na crônica, certo? Possui personagens comuns, segue um tempo cronológico determinado. O tempo cronológico, vocês viram, né, dentro dos elementos da narrativa, que o tempo cronológico é aquele que a gente consegue mensurar no relógio. Aquela situação se passou em que tempo? Em um dia, em 2 horas, em 1 hora, em 1 minuto,
certo? Então, é esse o tipo de tempo que a gente consegue identificar na crônica. Uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens. Então, é uma linguagem simples, certo? Que é apresentada dessa forma. O que a gente usa na oralidade, na crônica, ela é retratada de forma escrita. Então, por isso também é uma linguagem coloquial, que é aquela linguagem que a gente usa no dia a dia e na oralidade, certo? E linguagem simples, como eu já falei, e a narrativa, ela pode ser apresentada em primeira ou terceira pessoa, quase sempre como quem conta um caso. Então, é contando uma situação, um acontecimento. Quando é que a narrativa vai ser em primeira pessoa? Acho que vocês lembram que a narrativa é em primeira pessoa quando o narrador ele é narrador personagem, ou seja, ele participa da narrativa. E é em terceira pessoa quando o narrador ele é observador. Ele está contando, mas ele não participou, ele não é personagem daquela narrativa, certo? Então, essas características, elas são características básicas da crônica que a gente precisa conseguir identificá-las dentro de uma crônica, tá certo? Para isso, a gente vai fazer a análise, a leitura de uma crônica e rapidinho tentar identificar esses elementos, tá certo? Essa crônica chama-se O Homem Trocado, é de Luiz Fernando Veríssimo, ele é um cronista muito conhecido, certo? E vocês vão ter a oportunidade de conhecer outras crônicas escritas por ele, que vocês vão ver mais na frente. Vamos lá fazer a leitura. Vocês podem ir me acompanhando e tentando entender para, ao final, a gente tentar identificar as características da crônica. O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. Tudo perfeito, diz a enfermeira sorrindo. Eu estava com medo desta operação. Por quê? Não havia risco nenhum. Comigo sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos. E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os 10 anos por um casal de orientais que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais, ou com sua verdadeira mãe, pois o pai o abandonara à mulher depois que esta não souber explicar o nascimento de um bebê chinês. E o meu nome? Outro engano. Seu nome não é Lírio? Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório. Os enganos se sucediam. Na escola vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizera o vestibular com sucesso, mas não conseguira entrar na universidade. O computador se enganara. Seu nome não apareceu na lista. Há anos que a minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês passado, tive que pagar mais de 3.000 reais. O senhor não faz chamadas interurbanas? Eu não tenho telefone. Conhecera sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram felizes. Por quê? Ela me enganava. Fora preso por engano. Várias vezes recebia intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tiveram uma breve e louca alegria quando ouviram o médico dizer: o senhor está desenganado. Mas também foram um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite. Se você disse que a operação foi bem... A enfermeira parou de sorrir. Apendicite? Perguntou hesitante. A operação era para tirar o apêndice. Não era para trocar de sexo? Então, a gente tem aí a crônica de Luiz Fernando Veríssimo, O Homem Trocado, e eu gostaria que a gente analisasse agora quais características do gênero crônica a gente consegue identificar nessa crônica, né? Primeiro, trata-se de uma narração, né, que é contando algum acontecimento, narrando uma história, certo? É curta, não é uma coisa que se estende muito. Descreve fatos da vida cotidiana, né? Um homem está hospitalizado e conversando com a enfermeira
Tem um caráter humorístico, se vocês perceberem, quando ele narra essa sucessão de enganos na vida dele, tem humor, acredito que vocês perceberam, e ainda mais esse desfecho, né? Que ele é para fazer uma cirurgia de apêndice e deu a entender que ele acabou fazendo uma cirurgia de troca de sexo. Personagens comuns, um homem comum, uma enfermeira, certo? O tempo cronológico